coisa querida, minha vida, professora Adriane Fauti, vamos falar agora a respeito dos direitos de propriedade, o direito à propriedade previsto, então, na nossa Constituição Federal. Então, você lembra que a gente tem 5 grandes direitos alinhados lá no artigo 5º, no caput do artigo 5º da Constituição. Lembra deles? Vida, igualdade, liberdade, propriedade e segurança. Já falamos do direito à vida, sobre os direitos de igualdade, sobre as liberdades e agora vamos falar a respeito dos direitos de propriedade. A Constituição Federal, ela assegura direito à propriedade de forma genérica aqui no artigo 5º e depois ela vai falar a respeito de vários tipos de propriedade. Vamos ver o que diz a Constituição. Vem comigo. Ela diz assim, ó, é garantido o direito à propriedade, o direito de propriedade, de forma genérica. O direito de propriedade aqui elencado, ele é assegurado para brasileiros, mas também para estrangeiros. Então, vamos anotar de cara aqui, ó. O direito à propriedade é assegurado tanto a brasileiros, quando a gente fala brasileiro, é brasileiro nato, naturalizado, e também para estrangeiros. E aqui, logicamente, para estrangeiros, inclusive estrangeiros não residentes. A Constituição Federal, ela vai proteger vários tipos de propriedade. Quais? A proteção se refere àqueles bens móveis, vou colocar assim, ó, móveis, imóveis, materiais ou ainda imateriais. Quando a Constituição, então, protege o direito de propriedade, ela garante a propriedade daquilo que eu posso pegar, daquilo que eu posso apalpar, a propriedade material, que pode ser um bem móvel ou um imóvel. Mas ela também protege aquele bem imaterial. Aqui a gente está falando a respeito da propriedade intelectual. Então, quando a Constituição garante o direito à propriedade, ela não está garantindo só o direito à propriedade de um bem imóvel, de uma casa, de um carro, não. Ela protege vários tipos de propriedade. Então, lembra lá, bens móveis, imóveis, materiais palpáveis ou aquele tipo de propriedade imaterial. Ok? Garantido esse direito também para brasileiros e estrangeiros, ainda que não residentes no país. Quando ela garante esse direito, o que ela está dizendo? Ela está dizendo que o Estado não deve intervir de forma arbitrariamente, na propriedade das pessoas. Então, quando a Constituição fala assim, é garantido o direito à propriedade, ela está dizendo assim, ei, todo mundo tem que ter a propriedade, o Estado tem que respeitar, ele não pode sair intervindo, invadindo, tomando a propriedade de ninguém. Aliás, o direito de propriedade é um direito que surge lá com os direitos de primeira geração. Lembra os direitos de primeira geração? Os direitos civis previstos no primeiro grupo das gerações de direitos? A propriedade é um deles. Veja que a propriedade é algo que sempre esteve muito enraizada na nossa vida, né? Ah, isso aqui é meu, eu quero ter aquela propriedade, o possuir as coisas. O direito de propriedade, então, é um dos direitos mais antigos da história da humanidade, respeitado aqui pela nossa Constituição Federal. Então, ela diz, Estado, não sai intervindo, não sai tomando, não sai confiscando a propriedade das pessoas de forma arbitrária. Só que a gente sabe que não há direito fundamental absoluto, nem mesmo o direito à propriedade. Só que durante muito tempo, o direito à propriedade ele foi visto de forma absoluta. Ah, é da pessoa, ninguém mexe, ninguém faz, é dela e ninguém pode fazer nada. Não mais. Hoje, a propriedade, de acordo com a própria Constituição, ela deve garantir, ela deve assegurar a chamada função social. Olha aqui o que diz a Constituição. Ela diz assim, ó, a propriedade atenderá à sua
função social. E o que é isso? Então, a Constituição garante o direito de propriedade, mas ela fala assim, ei, proprietário, você deve garantir a função social da sua propriedade. E o que é a tal da função social da propriedade? Isso aqui é um conceito bem difícil de se definir no direito. Mas a gente pode dizer que a função social da propriedade é esse benefício social coletivo que a propriedade de uma pessoa tem que gerar. Então, quer ver que você sabe, você só não sabe que você sabe? Vou te contar um exemplo. Vamos imaginar que você tenha um terreno no centro da cidade. Eu te pergunto, o terreno é seu, você é proprietário, você é dono daquele imóvel. Legal. Você pode construir o que você quiser nesse imóvel? O que você quiser? Não, não. Por quê? Porque apesar da propriedade ser sua, você não pode usar ela de qualquer forma. O uso da sua propriedade, a edificação que você vai fazer, necessariamente tem que cumprir a função social da propriedade. Ou seja, aquilo tem que trazer um benefício coletivo para a sociedade. Mas, professor, como é que eu vou saber o que é ou não função social da propriedade? A Constituição Federal, ela traz algumas diretrizes a respeito do que se entende, do que é a função social da propriedade. Então, vamos analisar aqui comigo, ó. Primeira coisa que a Constituição Federal vai dizer, lá no artigo 170, inciso 3º, é que a função social da propriedade é um dos princípios na ordem econômica. Então, primeira coisa, tem que pensar no desenvolvimento econômico, na ordem econômica? Tem sim. Tem que desenvolver, as pessoas têm que ter bens, aquisição de coisas, de propriedade? Com certeza, mas tem que atender à função social. Então, primeira coisa, a função social da propriedade é um princípio na ordem econômica. Está previsto também com o princípio das políticas urbanas, lá no artigo 182, parágrafo 2º, que vai dizer assim, ó, a propriedade urbana cumpre sua função social quando atende às exigências fundamentais de ordenação da cidade expressas no plano diretor. O plano diretor, ele é obrigatório naquelas cidades com mais de 20 mil habitantes. O plano diretor, ele vai... Cadê aqui você? Isso. O plano diretor, ele vai estabelecer um planejamento urbanístico, um planejamento das cidades. Então, quer ver que às vezes você já ouviu aí na tua cidade? Aqui em Cascavel, por exemplo, tem alguns bairros que não é possível construir prédios acima de tantos andares. Por quê? Porque o plano diretor da cidade proíbe, porque ele quer conservar aquela área como sendo uma área de residências, uma área residencial, por isso não se permite a construção de prédios muito altos. Mas é a minha propriedade, eu faço o que eu quiser nela. Não faz, porque a propriedade ela é garantida, mas ela tem que atender a sua função social. E a função social da propriedade urbana, ela é garantida quando ela está cumprindo o plano diretor da cidade. Esse plano é um planejamento urbanístico, é um planejamento de como a cidade vai ser estruturada, de como a cidade vai ser dividida. Quer ver como isso é bem importante? Para quem não sabe, né, eu sou de Curitiba, morei em Curitiba a minha vida inteira e até meus 20 e poucos anos, né? Então já não é a vida inteira, né? Então, mas lá em Curitiba, e para quem é de lá vai saber disso, tem uma rua que é uma rua bem famosa porque tem muitos bancos nessa rua. E foi feito um estudo urbanístico daquela rua de que a temperatura naquela avenida, naquela rua, era superior, acho que em 2, quase 3 graus, se comparado com a avenida que passa do lado dela. Então, só para você imaginar, tem uma avenida aqui, tem essa avenida aqui que tem os bancos. Nessa avenida que tem os bancos, ela é 2 ou 3 graus maior a temperatura do que essa avenida aqui. Aí eles foram ver o porquê que tinha essa temperatura elevada lá e tudo mais. A temperatura era assim porque os prédios, como é uma cidade mais antiga, eles foram construídos muito próximos um do outro. E com isso, com essa proximidade, acabava que o vento não circula entre os prédios e forma como se fosse um paredão e uma estufa ali naquela rua. Então eles refletem, ainda mais aqueles espelhos, aqueles vidros, né, espelhados de banco e tudo mais, o sol bate, aquilo reflete e forma uma estufa ali, super quente, diferente a temperatura. Mas é só 2, 3 graus. Mas é 2, 3 graus que aumentou ali, não tem circulação de vento e tudo mais. Isso é uma das coisas que o plano diretor eventualmente tem que se preocupar com a circulação de ar, como que a cidade vai ser distribuída para que as pessoas possam utilizar a propriedade
da melhor forma possível, entendeu? Então, a propriedade urbana, ela vai cumprir a sua função social e atender aqui, então, esse requisito constitucional quando ela cumpre as diretrizes do plano diretor da cidade. E isso vai variar de cidade para cidade, ok? A Constituição ainda nos dá mais um norte a respeito da função social. E ela vai dizer que a propriedade agora urbana, a propriedade rural, ela atende à função social quando? Olha lá, artigo 186. A função social é cumprida quando a propriedade rural atende simultaneamente, segundo critérios e graus de exigência estabelecidos em lei, os seguintes requisitos. Aí vem lá, aproveitamento racional e adequado, utilização adequada dos recursos naturais disponíveis e preservação do meio ambiente, observação das disposições que regulam as relações de trabalho e exploração que favoreça o bem-estar dos proprietários e dos trabalhadores. Veja que, para a área rural, atende à função social quando a propriedade rural é devidamente utilizada. O uso dos recursos, ele é bem utilizado. Aqui também atende à função social quando se respeita normas ambientais, quando se preserva o meio ambiente. Mas não só, atende à função social da propriedade quando se respeita também direitos trabalhistas, ou seja, as relações de trabalho. E quando isso gere riqueza, isso gere bem-estar para o proprietário, mas também para os trabalhadores. Então, a Constituição Federal, a gente pode observar que ela, a respeito da propriedade urbana, ela joga essa responsabilidade para o plano diretor do município, que vai analisar o contexto urbano de cada cidade, e ela fala da função social para a propriedade rural, estabelecendo que ela vai cumprir a sua função social quando respeita aqui questões de relação de trabalho, uso adequado dos recursos, preserve e respeita o meio ambiente, usufrui e realiza manejo sustentável desses recursos aqui. Beleza? Isso é o que nós entendemos como função social da propriedade, ok? E é isso que você precisa saber aqui da Constituição Federal. O direito à propriedade, como eu disse, ele não é um direito absoluto e, portanto, ele encontra limites, ele possui limitações. Limitações essas estabelecidas na própria Constituição. E eu destaquei aqui algumas das limitações, que são elas que a gente vai analisar agora. Tá? Então, eu coloquei aqui, ó, nós temos algumas formas, né, de limitação da propriedade. Eu tenho a desapropriação, eu tenho a requisição administrativa e eu também tenho o uso capião previsto na Constituição Federal. O que a gente vai analisar? A desapropriação e a requisição administrativa que cobrada aqui, então, no artigo 5º da Constituição. Vamos começar, então, pela desapropriação. O que é a desapropriação? Aqui, isso. A desapropriação é a tomada da propriedade pela administração pública. É a retirada da propriedade da esfera privada, tornando aquela propriedade privada um bem público. E olha o que diz a Constituição. A lei, não é o decreto, é a lei, estabelecerá o procedimento para desapropriação, por necessidade ou utilidade pública ou por interesse social, mediante justa e prévia indenização em dinheiro, ressalvados os casos previstos nesta Constituição. Então, veja o que a Constituição está me dizendo. Ela está dizendo assim, eu respeito a propriedade, mas em algumas situações, o Estado ele vai poder tomar a propriedade das pessoas. Nossa, mas que coisa arbitrária, que coisa abusiva, o Estado vai lá e vai poder tomar minha propriedade privada? Não é bem assim. Isso porque a desapropriação, que deve ser devidamente regulamentada em lei, ela só vai realizar a tomada dessa propriedade para atender esses requisitos constitucionais, que é para atender o interesse público, a necessidade pública ou ainda o interesse social. É como se a Constituição dissesse assim, ó, eu vou ter que tomar a sua propriedade porque eu preciso atender o interesse público. E aqui se aplica o princípio da administração pública, que é o da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. Por isso que se permite a tomada da propriedade nesses casos. Só que para isso, como o Estado está tomando a propriedade, tirando ela do particular, ele tem que ser indenizado. É isso. Ah, vai lá, me dá a tua propriedade aí que o interesse público está precisando e me dá ela. Beleza, mas daí eu fico como?
Eu vou ter que ter uma indenização. E ela me diz como vai ser feita essa indenização. De forma prévia, justa e em dinheiro. Por isso a gente pode esquematizar assim, ó. Então, a desapropriação que decorre, então, vou colocar aqui nessa parte aqui, ó, do princípio da supremacia do interesse público sobre o privado, é essa tomada de propriedade do Estado, que ocorre aqui, ó, em 3 modalidades. Por utilidade pública, necessidade pública ou ainda por interesse social. Qual a diferença entre essas 3 modalidades de desapropriação? Interesse público. Utilidade pública. Vamos no primeiro aqui, ó. Utilidade pública. O Estado desapropria, ele toma a propriedade para atender um determinado interesse público. Então, por exemplo, o Estado desapropria um imóvel para construir um viaduto, para construir uma ponte, para construir uma estrada. Nesse caso, o Estado precisa passar por ali, não tem o que fazer. Ele vai ter que usar aquela propriedade privada. Então, ele vai lá e ele toma aquela propriedade. Ele desapropria aquela propriedade e vai indenizar, então, o proprietário. Eu tenho uma situação de desapropriação por utilidade pública. Necessidade pública é quando há um interesse público que precisa ser protegido, mas há uma situação de urgência. Então, a gente pode colocar que a diferença entre utilidade e necessidade pública é que na necessidade existe uma situação de urgência. Tipo, eu preciso desapropriar e é para ontem, é urgente, é para agora. E por interesse social. Interesse social é quando eu desaproprio para beneficiar, para favorecer aquelas camadas menos favorecidas da sociedade. Então, por exemplo, se desapropria para a construção de casas populares, para a reforma agrária. Isso seriam exemplos de desapropriação por interesse social. Então, veja que a Constituição fala aqui em 3 modalidades de desapropriação: utilidade pública, necessidade pública e ainda por interesse social, ok? Aprofundando um pouquinho mais agora. A desapropriação, a Constituição, você viu comigo, ela diz que deve ser regulamentada em lei. Então, o procedimento de desapropriação, ele deve ser estabelecido em lei. Inclusive, trata-se de lei federal. Então, quem pode legislar a respeito de desapropriação, criar uma lei regulamentando isso, é a União, lei federal. Agora, o ato de desapropriar, então a desapropriação em si, ela se dá através de um processo administrativo. Então, ó, a desapropriação deve ser regulamentada em lei, mas o ato de desapropriação se dá através de um procedimento administrativo. Ok? E quem pode desapropriar? Todos os entes da federação. Então, veja que a gente viu lá, né? Que a desapropriação pode ser por utilidade pública, necessidade pública, ou ainda por interesse social. Mas vai ter que indenizar. A indenização deve ser como? De forma prévia, de forma justa e em dinheiro.
Veja que não cabe aqui ao proprietário falar assim, eu não vou entregar a minha propriedade porque é minha, eu levei anos para adquiri-la. Não. Aqui é supremacia do interesse público sobre o interesse privado, aqui não tem que chorar, não tem que reclamar, não. A única coisa que o proprietário pode discutir aqui é o valor da indenização. Isso porque a Constituição garante que ela tem que ser prévia, anterior, justa, no valor que repare aqui o prejuízo causado e em dinheiro. Nada a administração de me dar um checão aí para eu resgatar daqui a alguns anos. Não, eu preciso do pagamento agora, prévia, justa e em dinheiro, ok? Legitimidade para desapropriar. Quem pode realizar essas modalidades de desapropriação? A legitimidade aqui, ó, é de todos os entes da federação. Então, da União, dos estados, do Distrito Federal e também pode o município, ok? Tá. Informação importante. Não se desapropria para reforma agrária, aquela propriedade que seja a única do proprietário, desde que seja pequena ou média, e ainda quando se tratar de uma propriedade produtiva. Então, vamos lá. Revisando tudo aqui. A desapropriação, ela decorre desse ato do Estado, que decorre da supremacia do interesse público sobre o interesse privado. O Estado, o poder público, vai falar assim, eu preciso da sua propriedade, me dá ela aqui. Eu tomo a propriedade privada, torno ela pública. Quem pode legislar sobre isso? E a Constituição fala em lei. Essa lei, necessariamente, tem que ser uma lei federal, lei produzida pela União. Mas o ato administrativo de desapropriar, a tomada da propriedade, ela se dá através de um processo administrativo. E quem pode desapropriar é qualquer um dos entes da federação. Então, a União pode desapropriar, o Estado também pode, o Distrito Federal também pode, e o município pode desapropriar. E pode desapropriar para quê? Por utilidade pública, necessidade pública ou por interesse social. Toma-se a propriedade para atender o interesse público, havendo urgência, necessidade pública, ou para beneficiar aquelas camadas menos favorecidas da sociedade. Veja que não pode desapropriar para fins de reforma agrária quando aquela propriedade for a única do proprietário. Então, eu só tenho ela e ela é pequena ou média. Quem vai me dizer se é pequena ou média é a lei, a gente não precisa saber. Então, é a única propriedade e aquela propriedade pequena e média. Não pode desapropriar para fins de reforma agrária, porque daí não faz sentido. Você vai tirar do pequeno, do médio proprietário rural, e é a única dele, para dar para outra pessoa fazer isso. Então, não faz sentido. Você tira de um para dar para outro na mesma proporção. Por isso que não pode desapropriar para fins de reforma agrária esse tipo de propriedade. E ainda também não pode desapropriar para fins de reforma agrária aquela propriedade que seja produtiva, ok? Quem desapropria? Todos os entes. Vai indenizar? Indeniza de forma prévia, justa e em dinheiro, ok? Essa é a desapropriação prevista aqui no artigo 5º da Constituição. Beleza? Beleza. Agora, olha só. Nós temos ainda um outro tipo de desapropriação, que é a chamada desapropriação-sanção. A desapropriação-sanção, ela vai acontecer quando a propriedade não está cumprindo a sua função social. Então, veja, a propriedade, mesmo cumprindo a função social, ela pode ser desapropriada? Sim. Falando em desapropriação por utilidade pública, necessidade pública, interesse social que a gente viu ali antes. Indenização, prévia, justa e em dinheiro. Agora, eu tenho um outro tipo de desapropriação que vai acontecer quando o proprietário descumpre as regras aqui de cumprimento da função social da propriedade. E a Constituição vai dizer, então, que como última penalidade ao proprietário, ele pode perder a sua propriedade. Então, veja, a própria Constituição vai dizer assim, ó,
você que tem a propriedade não está cumprindo sua função social, você vai ser penalizado assim. Se você ainda não fizer assim, você vai receber a penalidade assim. Em última situação, em última análise, o proprietário poderá perder a sua propriedade caso ele não cumpra a função social. Essa é a tal da desapropriação-sanção. A desapropriação-sanção, ela também se dá por interesse social, ou seja, só haverá desapropriação-sanção para atender o interesse social. E daí a gente pode esquematizar assim, ó. Então, a desapropriação-sanção, que se dá por interesse social, ela pode ocorrer tanto em áreas urbanas quanto em áreas rurais. O Estado vai decidir se desapropria ou não. Vou colocar aqui azul também. Ou seja, trata-se de ato discricionário. Toda desapropriação é um ato discricionário. Então, o Estado decide se desapropria ou não. O que eu quero chamar a sua atenção é o seguinte: imagine que o proprietário ele não esteja cumprindo a função social. E já foi dado todos os sinais que ele tinha que cumprir a função social. Mas mesmo se ele não cumpre, tá nem aí e tal, já foi multado, já tem IPTU progressivo, já tem um monte de coisa lá, o proprietário tá tipo, nem aí, a minha propriedade, faço do jeito que eu quiser. Será que a administração ela é obrigada a desapropriar? Não. Então, ainda que o proprietário não esteja cumprindo a função social, a administração ela não é obrigada a desapropriar, porque se trata sempre aqui de um ato discricionário, ok? Mas se ele não estiver cumprindo, vai poder, justamente porque não cumpre aqui a função social. Nesse caso, o que vai acontecer? Mesmo não cumprindo a função social, o proprietário vai ter direito a uma indenização. Só que essa indenização, ela vai ser paga assim, ó, de forma prévia, de forma justa, mas o pagamento não vai ser feito em dinheiro, o pagamento vai ser feito em títulos. Títulos esses que podem ser títulos da dívida pública, ou ainda em títulos da dívida agrária. Títulos da dívida agrária. Esses títulos da dívida pública aqui, ó, deixa eu pegar aqui a caneta, eles são resgatáveis, e de emissão aprovada pelo Senado, e eles são resgatáveis no prazo de até 10 anos. E os títulos da dívida agrária, eles são resgatáveis no prazo de até 20 anos. A tia vai explicar como que funciona isso aqui, ó. A desapropriação-sanção, então você viu que a propriedade não está cumprindo a função social, foi feito tudo que deu e o proprietário continua insistindo em não cumprir a função social. E o Estado fala, pois é, eu preciso mesmo, vou desapropriar aqui, inclusive, já que você não está cumprindo a função social, vou pegá-la para mim. Aí ele vai ter indenização? Vai. Só que essa indenização ela não vai ser paga em dinheiro. Aqui eu vou ter a emissão de um título. Pensa num checão mesmo, sabe? A administração vai meter um checão lá para resgatar depois. Então, por isso, o pagamento não vai ser feito em dinheiro. Ah, professora, mas a Constituição fala que ela vai ser feita de forma prévia. Isso, porque a emissão do cheque acontece de forma prévia. Então, o cara já vai receber o cheque. Então, a indenização está sendo prévia, já está recebendo aqui o checão. É justa, porque tem que corresponder ao valor ali que vale aquela propriedade. Só que não vai ser em dinheiro. E ele vai ter um prazo para resgatar aqui esses valores, entendeu? E é esse prazo aqui que se transforma, então, numa forma de sanção, uma forma de punição, justamente porque o proprietário não cumpriu a função social da propriedade, ok? Logicamente que, se tratar-se de imóvel urbano, vai ter pagamento de títulos da dívida pública. Se for de imóvel rural, vai ter pagamentos de título da dívida agrária. Ok aqui? Tá. E agora eu quero aprofundar um pouquinho só a respeito desse tipo de desapropriação.
Quem pode realizar a desapropriação sanção? Quem pode realizar esse tipo de desapropriação? Vamos pensar? Bom, se eu estou falando de imóvel urbano, pensa com a tia. Se eu estou falando de imóvel urbano, quem será que pode desapropriar? Lembra que quem vai dizer se a propriedade está ou não cumprindo a função social quando se trata de imóvel urbano é o plano diretor do município. Não é isso que a gente viu? Então, o plano diretor do município vai dizer assim, cumpre a função social quando faz isso, aquilo, aquele outro. Legal? Então, quem pode dizer se o proprietário está ou não violando a função social? O próprio município. Então, por isso, quem pode desapropriar sanção à área urbana é apenas o município. Então, a desapropriação sanção do imóvel urbano só pode ser feita pelo município. E ele vai desapropriar aqui, né, para fins sociais. Já o imóvel rural, ele vai sofrer a desapropriação aqui pela União. E a União, nesse caso, ela só vai poder desapropriar esse imóvel rural para fins de reforma agrária. Então, muito bem, vamos lá. Desapropriação, sanção. O proprietário não está cumprindo a função social. Que feio seu proprietário que não cumpre a função social. O município, o estado vai dar todas as regras, cumpra a função social, utiliza adequadamente o seu imóvel. Ah, tô nem aí. Ah, tá nem aí? Então nós vamos desapropriar. Aí a desapropriação vai gerar indenização, que vai ser feita de forma prévia, justa e em títulos. Essa é a diferença. Esses títulos podem ser títulos da dívida pública, do imóvel urbano, ou títulos da dívida agrária, se for imóvel rural. Quem tem legitimidade para desapropriar? Se é de área urbana, é o município, porque é ele que vai saber se a propriedade está ou não cumprindo a função social. Agora, se for de imóvel rural, aí vai ser a própria União. Isso porque a função social da propriedade rural está definida na própria Constituição Federal. Então, quem vai desapropriar vai ser a própria União. E ela vai fazer isso para fins de reforma agrária. Ok? Então, olha ali o esqueminha para você não errar. Tá? Então, a tia pode esquematizar da seguinte forma. Então, a desapropriação sanção, feita, então, pelo município, vai pagar lá em títulos da dívida pública resgatáveis até 10 anos. Quando for do imóvel rural, eu vou ter a desapropriação feita pela União para reforma agrária, títulos da dívida agrária e resgatáveis no prazo de até 20 anos. Ok aqui? Muito bem. E para encerrar essa parte de desapropriação, eu quero falar ainda a respeito da desapropriação com fisco ou expropriatória, que a tia já chama a sua atenção. Alguns doutrinadores chamam essa modalidade que a gente vai analisar aqui de desapropriação. Alguns doutrinadores falam, não é desapropriação, isso aqui é uma outra coisa chamada de expropriação. Quem está certo, quem está errado? Ninguém está certo, ninguém está errado. Então, se vier aí, eu já vi questões falando de desapropriação com fisco, ou desapropriação confiscatória, ou desapropriação expropriatória, tá certo. Se falar apenas a expropriação, também está certo, porque aqui são posicionamentos doutrinários. E o que seria essa expropriação ou desapropriação com fisco? É a possibilidade, então, de tomada da propriedade quando o proprietário está se utilizando da propriedade para fins ilícitos, para, por exemplo, o plantio de plantas psicotrópicas, tóxicas, ou ainda está se utilizando a propriedade para o uso de trabalho escravo. Nesse caso, o Estado não vai indenizar, ele vai tomar a propriedade uma vez que ele está se utilizando de uma forma muito errada aqui. Então, a gente pode esquematizar assim, A expropriação, chamada por alguns de desapropriação confiscatória, ela acontece tanto de áreas urbanas quanto rurais.
E ela vai acontecer quando está se utilizando lá para plantio de plantas psicotrópicas, que nós vamos chamar de quê? Tóxicos, ou ainda para o trabalho escravo. Nesse caso, haverá a tomada da propriedade, não havendo indenização. Claro que ainda o cara pode ser responsabilizado, né, pela questão penal, independente de outras sanções aí que a lei estabelecer, né, não vai ter direito à indenização, ok? Agora aprofunda só um pouquinho mais. Quem tem legitimidade para fazer isso aqui? Legitimidade. Quem pode realizar a desapropriação, confisco ou expropriação é a União. E ela vai fazer isso através de uma ação judicial. Ação judicial. E ela vai realizar essa desapropriação para reforma agrária, se imóvel rural, né? E para programas de habitação, se imóvel urbano. De habitação. Se imóvel urbano. Veja que a doutrina vai dizer, não é desapropriação. Quem diz, não, isso aí não é desapropriação, isso é outra coisa, nós vamos chamar de expropriação, justamente porque, em regra, a desapropriação se dá através de um processo administrativo. E a expropriação se dá através de uma ação judicial. Então, por isso que a gente fala assim, não, isso aí não é desapropriação, não. Isso aí é expropriação. É a União indo lá e, através de ação judicial, falou assim, me dê isso aí, porque você está muito errado fazendo essas coisas que você está fazendo. Então, por isso que alguns chamam de expropriação. Mas ela vai acontecer quando, repito, tiver o uso lá de plantas, né, o plantio de plantas psicotrópicas, ou ainda se utilizando a propriedade para fins de trabalho escravo. Pode ser tanto da área urbana quanto de área rural. Quem desapropria? A União, através de uma ação judicial, e ela vai, se imóvel rural, fazer reforma agrária, se imóvel urbano, vai construir lá casas populares, realizar programas de habitação. E eu quero destacar uma jurisprudência do STF a respeito desse tema. A respeito disso aqui, entendeu o STF que a expropriação, ou seja, essa tomada da propriedade, a expropriação, ela pode ser afastada quando o proprietário comprovar a ausência de culpa. Ausência de culpa. O que é isso aqui? Então, que não houve culpa, ainda que seja aquela culpa invigilando ou ineligendo. É os negócios do direito que eles gostam de fazer, um frufru, a tia vai simplificar aqui para você. Por exemplo, vou te dar um exemplo. Imagine aqueles caras ricos, aqueles fazendeirão rico, tá? Nós não. Aqueles fazendeirão rico, tá? Que tem lá áreas gigantescas, sei lá, no Pará, na Bahia e tal. Imagina o cara que tem um terreno gigante, uma fazenda enorme no Pará. Que, inclusive, para ele poder dar uma olhada na propriedade, ele tem que usar um aviãozinho dele lá, que ele tem em particular, entendeu? Bem pobrezinho, coitadinho. Aí ele tem um aviãozinho e de tempos em tempos ele vai lá dar uma olhada, dar uma fiscalizada na propriedade, ok? Mas a propriedade é gigantesca, legal. Ele vai e contrata um peão, capataz, para cuidar da propriedade. Esse é o cara que fica responsável, então, pelo cuidado da propriedade. O cara que ele confia, sempre trabalhou para ele, teve boas referências e tudo mais. E esse cara tá lá trabalhando. E de tempos em tempos, sei lá, 2 vezes por ano, não sei, ele vai lá dar uma fiscalizada na propriedade. Ele pega o aviãozinho dele, vai dando uma olhada, né? Pega lá a motinha, o cavalo, não sei, vai dando uma olhada ali na propriedade. E daí esse funcionário começou a plantar os negócios errados num cantinho lá da fazenda. Tipo umas coisas, tipo umas maconhas, uns negócios, umas Coca-Cola, né? Umas Coca-Cola. Começaram a plantar uns negócios meio psicotrópicos, tóxicos lá no canto. E o dono não tá sabendo. E daí ele vai, de tempos em tempos, fiscalizando, ele fala, vamos dar uma olhada na propriedade. Aí o capataz, vamos por ali, né? E os tóxicos lá, não, vamos lá.
Não, mas vamos olhar lá. O dono da fazenda fala assim, não, tá muito cheio de mato, não sei o quê, não deu tempo de limpar, vamos pro outro lado. Aí o cara, tá bom e tal. E ele não verificou ali toda a propriedade, até porque, né, ela era muito grande. E daí, então, se descobre que naquela área tinha plantio de plantas psicotrópicas. Será que nesse caso cabe expropriação? O STF entendeu que, se o proprietário conseguir provar que ele não agiu com culpa, ou seja, que ele de fato não sabia e que ele tomou as medidas necessárias, ele vigiou, ele foi lá verificar, ele acompanhava o uso da propriedade, mas não houve culpa dele aqui, não haverá expropriação. Essa é a jurisprudência. Então, resumindo tudo, a expropriação é essa tomada da propriedade, esse confisco da propriedade quando tiver plantio de plantas psicotrópicas ou uso de trabalho escravo. Nesse caso, não tem indenização. A única forma de se afastar essa expropriação aqui, esse confisco, é se o proprietário conseguir demonstrar que ele não agiu com culpa, né, que ele não sabia, não tinha ciência, né, ele não pôde impedir, não agiu de forma negligente, prudente, de forma imperita aqui, para evitar essa situação que tivesse acontecido. Você entendeu? Muito bem. Então, essa é a jurisprudência. Simplificando aqui, então, a gente fala em tem 3 tipos de desapropriação. A desapropriação por necessidade, utilidade pública ou interesse social, essa aqui do artigo 5º da Constituição Federal, e ela se dá de forma prévia, justa e em dinheiro. Tem a desapropriação sanção, que também é uma modalidade de desapropriação por interesse social, e ocorre de forma prévia, justa, com pagamentos em títulos esses da dívida pública ou agrária. E ainda a desapropriação ou expropriação com fisco, que não haverá direito à indenização. Ok aqui? Muito bem, ficamos então por aqui nessa parte de desapropriação. Espero que você tenha gostado. Até a próxima!